Posso Pode. até extrapolar? Pode. Assim, extrapolar. Eu não estou falando da eleição aqui no Brasil. Eu estou falando lá de um país para lá do Oriente Médio, né, uma coisa bem remota. Se um tribunal eleitoral desse país remoto, esse país distante, censura um outro canal chamado País Remoto Paralelo, previamente, definição máxima de viés ditatorial, máxima de ato abusivo, para mim, é suficiente para dissolver o tribunal. Para mim, só o ato de censurar um documentário que ia sair do canal País Remoto Paralelo é o suficiente para você virar e falar, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão conduzindo a eleição? Vocês estão malucos? Vocês estão regulando conteúdo? Exatamente. E olha o detalhe. Nem viram o documentário? O documentário nem tinha sido lançado. Esse voto, nem viram. Talvez, parece que eles não viram. Já foi não estava pronto, inclusive. A edição não estava finalizada. Na edição do canal País Remoto Paralelo. Eles estavam editando. Eles mudaram o título para não ter problema com o tribunal desse país. Não, surreal. É surreal. Isso é um choque de realidade. Nós estamos vivendo uma ditadura hoje no país. Agora, é uma ditadura. Olha o que é interessante. Aquele voto da ministra Carmen Lúcia ficou conhecido aqui, pelo menos aqui dentro, como o democracia a gente vê depois. Isso aí, perfeito. Não teve a história na pandemia da economia a gente vê depois. E esse foi democracia a gente vê depois do dia 30. Só que não existe isso e não existiu, continua, né? Agora, rapaz, foi muita parcialidade. Se eu for te falar aqui, a gente vai passar esse podcast até de madrugada para eu te dizer. Aí vem as 154 mil inserções, vem a exoneração do funcionário do TSE, que num dia o TSE deu 3 motivos para a exoneração dele. Sim, nós até tentamos chamar na sessão passada aqui. O funcionário, Alexandre, se eu não me engano, ele disse que isso não é de hoje, essa falha na fiscalização já vem de 2018. Aí a questão, Marco Antônio e Pietra, que eu acho assim, gravíssima, passa até despercebido por muita gente, mas eu vou falar para você, um player como o Luciano Hang, um empreendedor do Brasil, que gera muitos empregos, que gera muitos impostos, esse cara foi tirado na marra das redes sociais dele, sem nada contra ele, absolutamente nada, tiraram a voz dele. Esse cara, sabe, eu era um seguidor dele, eu sou um dos 12 milhões de órfãos que ele deixou na internet. E esse cara, no país livre, né, que a gente supunha ser o Brasil, ele comparava um governo com o outro. O que ele fazia era comparar, tirar o cara. Quantas publicações que poderiam ter circulado por dezenas de milhões de brasileiros para abrir os olhos sobre isso, não deixaram. Mas esse ponto que o senhor está trazendo é maravilhoso, Girão, porque o que o pessoal fala nos Estados Unidos por conta do Twitter Files, né, do dossiê do Twitter lá, como houve influência na eleição, isso contamina a eleição perversamente. E claro, a extensão dessa contaminação, uma vez que você não pode aferir, demanda uma nova chamada pelo pleito eleitoral para você renovar o ponto de partida e ponto de término da disputa, porque ela foi totalmente assimétrica. Sim. As disputas sempre serão assimétricas, mas quando ela está contaminada por influências indevidas de membros do Poder Judiciário, aí é mais do que razoável você falar, opa, peraí, o jogo começou viciado, novo jogo, recomeça, nova partida. Agora, parece que o Brasil é o país do deixa disso. A impressão que dá pra nós é essa, né? Tipo, senador, existe algo que possa ser feito? Quem que pode parar? Quer dizer, a gente sabe que o Senado tem uma força para pedir o impeachment de uma pessoa que esteja cometendo tais atos arbitrários no STF. Agora, isso é viável? Qual a chance disso acontecer? Agora ou mais pra frente? Tipo, como é que faz? Como é que a gente resolve isso, né? Dá pra resolver? Isso, o Senado vai precisar se levantar. Ele só, na minha opinião, ele só vai se levantar se a gente tiver aqui a mudança na presidência do Senado. Agora é dia 1º de fevereiro. Eu acho muito distante ainda, porque as barbaridades estão acontecendo a cada dia. Você não tem ideia de como eu fiquei triste ontem, né, com a história da Bia Kicis. Eu conheço a Bia. Né? E aquilo para mim foi, eu jamais esperava que acontecesse um troço daquele. Então, assim, nós estamos num momento de tempos sombrios mesmo, né? E a gente não pode ceder, a gente tem que continuar firme, não ter receio, não ter medo, porque nós somos a maioria. Eu não tenho a menor dúvida que o povo brasileiro, um valor conquistado histórico do povo brasileiro é a liberdade de expressão. E essa liberdade, ela está sendo, depois de décadas, ela está sendo cancelada, né? Então, o Senado é o caminho, dentro, no meu modo de entender, aquilo que a gente pode fazer, tá? Estou falando do que nós, parlamentares, podemos fazer
Pietra, o Marco Antônio até acompanhou, a gente fez uma audiência na semana passada de 11 horas e meia, quase, de duração. Ouvimos dezenas de censurados, de perseguidos no Brasil. Teve alguns vídeos que repercutiram. A Bárbara, o Gayer, os hipócritas, Van Hatten, foi fantástico. Isso. Teve pessoas comuns lá que se emocionaram, sabe? Sim, eu chorei. Eu particularmente chorei assistindo. Foi emocionante. Foi uma catarse coletiva, né? Então aquilo foi para mostrar o que está acontecendo no Brasil, né? E as pessoas ali eu acho que foi um levante muito interessante, mas não pode ficar só nisso. Nós estamos estudando com outros colegas aqui o que fazer, né? Até a perspectiva de uma obstrução coletiva de alguns colegas para não votar mais nada sobre isso. A Câmara também está discutindo essa possibilidade, alguns deputados, porque tá difícil trabalhar. Tá difícil trabalhar. Uma outra questão que eu queria levantar né, a gente sabe que sempre existiu no Brasil, antigamente, pelo menos até pouco tempo atrás, o teatro das tesouras, né? Aquela alternância do PSDB com o PT e tal, alguma falsa sensação de que existia alguma democracia no Brasil. E que por trás era todo mundo, né, amiguinho, coligado e tal. Como que é a relação hoje do Senado com os ministros do STF? Existe essa broderagem aí de uns com os outros que já estão ali mal intencionados? Existe, não sei, alguns senadores acabaram mudando de opinião no meio do caminho por ter se aproximado ali com o outro ministro? Como que é essa questão das turminhas? E outra, e se o senhor der os nomes aos bois, o que pode acontecer pro senhor? Vamos lá. Primeiro lugar, eu vou fazer um desenho aqui para vocês agora, aqui na hora, aqui, improvisado. Perfeito. Desculpa, mas é um desenho aqui que você vai entender. Aqui, ó. Dá para ver aí? Dá. É o símbolo do infinito, né? É o círculo vicioso que a gente tem hoje aqui, que é o seguinte. Constitucionalmente, quem tem a prerrogativa de investigar os ministros do Supremo por desvios de conduta, abusos e tudo, é o Senado Federal. São os senadores da República. E quem tem a prerrogativa de investigar os senadores, de julgar os senadores, por causa do famigerado foro privilegiado, são os ministros do Supremo. Então fica um poder protegendo o outro. É isso que acontece. Um dia teve uma estatística, eu vi em algum veículo aí, que mais de 2/3, se eu não me engano, 2/3, um terço dos parlamentares tem problemas direto na justiça. Direto. Aí você tem 2/3 que tem correligionários, parentes, amigos políticos, né? Aquela do grupo político, com problemas na justiça. Para onde é que isso vai, Pietra, Marco Antônio, e você que está nos assistindo? Vai tudo para a mão dos ministros do Supremo. Então, para os amiguinhos da corte, prescreve lá as denúncias de corrupção, de tudo. É o famoso rabo preso, né? Todo mundo com o rabo preso. Exatamente. Para quem não é amigo da corte, se tiver uma coisinha lá, eles puxam e agilizam para punir. Então, você está vendo isso. Ó, eu vou dar um exemplo para você, dando nome aos bois. A juíza Selma Arruda. Pouca gente lembra disso, porque na época o brasileiro ainda não estava gostando muito de política. 2019. A Selma Arruda foi eleita naquele clamor pró-Bolsonaro. Ela foi eleita lá em Mato Grosso. Senadora da República. Aí ela teve um probleminha na sua prestação de contas. Só que ela tinha assinado CPI de lava-toga, impeachment de ministro do Supremo, papapá. E ela, por causa de um problema técnico, burocrático, de um erro que teve lá na prestação de contas dela, eles pegaram aquilo, transformaram em algo gigantesco e agilizaram. Você acredita que ela foi cassada? Acredito. Rapidamente. Foi na velocidade da luz. Eu conversei com senadores que estão aqui há décadas, eles disseram, nunca aconteceu isso na velocidade que houve o dela. Né? Então, assim, essas indicações, nós temos que ter um Supremo. Aí é onde é que eu acho que o Brasil vai se libertar disso tudo. Primeiro, acabando com o foro privilegiado, que, por incrível que pareça, o Senado já votou e já acabou há 4 anos atrás. Está na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. No dia que a sociedade cobrar, os parlamentares novos, se Deus quiser, cobrarem, votar isso, tira esses processos todos de senadores e deputados das mãos dos ministros do Supremo. A coisa já começa a ficar melhor, porque vai para a primeira instância. Tá? Aí, vamos lá. Você tem a prisão, a volta, o cumprimento da prisão em segunda instância. Né? Isso é fundamental também para que acabe essa blindagem à corrupção, à impunidade no Brasil. Né? E quando a gente der mandato para os ministros do Supremo, um processo de escolha diferente pela meritocracia, certo? Eu acho que aí a gente vai conseguir um país
Como é hoje, eu não sei o resultado lá da Kirchner. Eu estava tão focado aqui que eu não sei se ela Foi condenada, mas sem prisão imediata. 6 anos aí a mas foi condenação dela. condenada. Ou seja, eu estava Também tá vendo... valendo a pena o crime lá, né? Olha, eu estava vendo o Sagre, né? Estava falando essa semana, dizendo que no quesito liberdade, nós estamos atrás da Argentina. Né? Lá as coisas estão... Porque existe uma independência. Existe uma independência entre os poderes lá. E no Brasil a gente tem que resgatar isso. Porque hoje mais pareceu, Marco Antônio e Pietra, um partido político. O Supremo Tribunal Federal pareceu um partido político durante essas eleições. Eu realmente concordo, Girão e senador. Mas assim, o que deixa, por exemplo, estão flodando o chat, a Bruna aqui. Bruna Maria. Ela tá postando a mesma mensagem reiteradamente, falando: pede orientações ao Girão, o que fazer para ser instaurado 142. Depende, Bruna, e o Girão pode corroborar o que eu falo, ou até mesmo discordar, mas na minha visão, do ponto de vista jurídico, depende único e exclusivamente de uma caneta. Uma caneta. Ela está no Palácio da Alvorada, hoje, nesse instante. Né? O Paulo Figueiredo, inclusive, fez um tweet agora sobre isso. Falou: manifestantes, se eu estivesse no Brasil, pediria para vocês pacificamente se direcionarem ao Palácio da Alvorada. Porque parece que é isso, né? Não tem 142. O pessoal tá com a falsa impressão, senador, que o 142 ele surge espontaneamente das Forças Armadas. Não é assim que funciona. Isso daí não existe. 142 é por meio de provocação de qualquer um dos poderes. Mas quem vai editar o decreto... Pode ser o Congresso executivo, também, legislativo, judiciário. Sim. Mas quem vai... Mas estão cooptados. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, cooptados completamente. Dormem junto com o Supremo Tribunal Federal. E você tem o Executivo, que pode demandar e editar o decreto sobre o que pode acontecer também. Então, a materialidade está por aí, né, senador? Eu vejo assim, que eu gostaria que essas pessoas que estivessem nos quartéis estivessem aqui, próximo ao Senado, cobrando os senadores para agirem, né? E eu vejo um clamor cada vez maior, porque a gente vive o caos institucional e as pessoas desesperadas. Não vamos dourar a pílula, as pessoas estão desesperadas. Esse clamor, tem muito. Esse clamor do 142, lá atrás, quando eu comecei o mandato, em 2019, era bem pequeno, né? E a gente via até assim, poxa, radicalismo exacerbado e tal, não é por aí. Agora, nós estamos vivendo um caos. Sim. Um caos hoje no Brasil institucional, né? Uma ditadura. E isso aí é uma coisa que precisa ser... Eu já vi algumas entrevistas do Dr. Ives Gandra Martins, né, que já falou sobre esse assunto, ele que foi professor de muitos generais, inclusive, ainda. Né? E ministros. Ministros do Supremo, escreve livros juntos, né? E ele faz uma crítica com muita elegância, né, Marco? E aquilo ali deve doer pra caramba, porque ele mostra as qualidades, eu acho aquilo bonito, né? Porque ele mostra as qualidades, onde chegou, ele escreveu isso, ele tem uma tese assim, uma pessoa fantástica, mas está cometendo esse equívoco, aquele equívoco, reiteradas vezes e tal. Todo mundo hoje, se você fizer uma pesquisa nacional, honesta, de opinião pública, um dia desse eu vi algumas, o Senado e o STF disputam o pior lugar. O STF ainda está no pior, né? Mas o Senado se rebaixou tanto que está ali próximo. Sim, virou instrumento do STF, né? Virou. Infelizmente, o que está acontecendo é isso, né? Mas a gente vai mudar, sabe? Eu tenho convicção de que ou as coisas mudam pelo amor ou pela dor. Né? Um aprendizado. E nós estamos sofrendo muito.